Chegamos aqui em Mexerica, ou digo, Tiririca, não, caramba, falei errado de novo. Tô em Martinica aqui, acho que é mais uma ilha aqui do Caribe, que é um território francês. E a gente acabou de sair no porto e tá ventando pra caramba, tá ventando demais. E eu acho que eu sei porque que aqui foi escolhido um lugar pros barcos veleiros, né? Aqui a gente tá cheio daqueles barquinhos de corrida, aqueles veleiros de velocidade. Tem uns que estão até desmontados ali, estão com as velas abaixadas. E ali do outro lado já tem uns que estão montados, né? Vou tentar mostrar mais de perto. Tem um azul aqui, bonitão, ó. Caramba! E eu espero que vocês estejam escutando bem aí o áudio, porque eu esqueci meu microfone com o Dead Cat. Eu não consigo barrar muito bem o vento, mas, cara, olha que bichão bonito. Esse é um veleiro de corrida que a gente vê muito nas TVs que tem dentro do barco, né? Eles transmitem as corridas, né? E aí, eu não sabia que isso era tão grande, cara. Eu achei que esses veleiros, eles eram menorzinhos, mas não, cara, o bicho é grande, olha lá. E vai uma equipe inteira ali dentro pra conduzir, né, esse negócio, porque é um trabalho em equipe, assim, muito coordenado, né? A teiazinha ali, o pessoal fica ali em cima, pô, muito legal, muito da hora. E aqui em Martinica tem muito deles. Eu acho que isso aqui é tipo a base de treinamento aqui de vários desses barcos, não sei. Mas muito interessante. Eu já comecei aqui a exploração desse porto aqui em grande estilo, porque é algo que eu acho muito legal, essa coisa de corrida, né? De veleiro. As bandeiras aqui atrás já estão balançando tudo. Tá ventando demais, cara. Eu acho que eu não vou filtrar esse som de vento não, porque faz parte do enredo, desse enredo todo que a gente tá passando aqui agora. Mas tô saindo aqui do porto agora, deixei a minha casinha de lado ali atrás. Vou dar uma explorada no porto, vou tentar sacar uma grana, porque tô chegando no final do contrato e aqui no Caribe a gente tem algumas limitações com relação à moeda local, porque cada ilha tem um dólar específico, tem uma moeda específica. E eu vou terminar meu contrato em Barbados, e lá em Barbados é legal se você tiver dólar americano, né? O dólar americano é aceito na maioria das ilhas, né? Então tô na luta para achar um caixa eletrônico que eu consiga sacar dólar americano, né? Então vamos lá. Agora a gente está procurando a saída aqui porque a gente desembarcou aqui em Fort-de-France, que aqui é o porto, né? Que os cruzeiros param, e inclusive tem essa galera aí das equipes de veleiros, mas acho que a gente vai ter que andar mais um pouquinho para lá para ver se acha a saída, porque a gente tem coisas para fazer, a vida de seafarer não para, mas às vezes a gente tem tempo para apreciar um evento, e tá rolando um evento pesado aqui hoje, né? Tá, barraquinhas com um monte de gente, tem até equipe de escolinha, de colégio aqui, um monte de barco parado ali. E várias estações aqui vendendo coisas. Nossa, tá sensacional aqui. Um clima bem animado. Até visão panorâmica aqui do navio parado ali. E a baía cheia de barquinho de corrida ali. Tem equipes de colégio. Nossa, muita coisa bacana. Dá pra passar um tempo aqui só admirando essas coisas legais aqui. E vou confessar pra vocês que das ilhas do Caribe que eu visitei até agora, a mais legal de todas, por enquanto, tá ganhando, é essa aqui de Martinique. Porque o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei na primeira ilha do Caribe, que foi São Martin, assim, eu senti um contraste com os portos da Europa. Porque, assim, é um lugar que, assim, modéstia à parte, eu não sou muito uma pessoa de, gosto de praia. Eu até vou à praia para relaxar um pouco de vez em quando, mas, assim, confesso que para um rolê turístico não é muito a minha praia. Eu prefiro, para um passeio turístico, eu gosto de ver coisas, eu gosto de ver história, eu gosto de ver monumentos, eu gosto de entrar em lugares e ver coisas diferentes do que eu já tenho no Brasil, porque no Brasil a gente tem praias maravilhosas, a gente tem uma natureza exuberante e é acessível para todo mundo. É só dar 10 passos, você já entra numa condução,
você já está habilitado para entrar em um lugar bonito. Então o Brasil tem essa facilidade. Lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, a gente tem praias maravilhosas se você for para os lugares que não são tão turísticos assim. Mas os lugares turísticos, apesar de estarem cheios, eles ainda são bonitos, né? Mas, assim, como um bom brasileiro, eu já estou saturado de praia. Arraial do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis, esses lugares todos assim, e outros, né, que não preciso citar o nome aqui, são praias maravilhosas. Tem praias maravilhosas, mas quando eu tô fora do Brasil, para um rolê turístico, eu gosto de visitar cidades, monumentos, ruínas, visitar a gastronomia, né, local, porque são cidades diferentes, são coisas muito diferentes do que eu tô acostumado a ver. Já que no Caribe, a gente tem o quê? Novamente o que tem no Brasil, que é o quê? Praia. Então, basicamente, existe esse contraste, né, dos portos europeus para os portos do Caribe. Não tem muito o que fazer, além de beber uma bebida alcoólica, ir à praia e, sei lá, só sentar, igual o pessoal tá aqui, ó, tá todo mundo sentado só pegando sol. Porque eu também entendo que é um problema que tem na Europa, né, em muitos países da Europa, que é a falta de sol ao longo do ano, né? Então, assim, a galera fica louca. Eles ficam loucos com a quantidade de sol que tem no Caribe. Eu entendo isso. Mas pra mim, eu quero fugir do sol. Não, brincadeira, eu gosto de sol. Não sou desses de querer também congelar, virar um picolé, mas vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Então existe esse contraste dos portos europeus para os portos do Caribe. Aqui tem muita praia, a galera adora isso. Mas Martinica tá parecendo algo que, assim, tem mais coisas para fazer, além de praia, né? Esse primeiro impacto aqui dos veleiros de corrida foi bem interessante, porque inclusive é algo que passa, como eu disse, nas TVs, né, dentro do navio. Eu gosto de ficar assistindo aquelas corridas, né, de veleiro, e eu tive o primeiro contato assim, mais próximo possível com um barco de corrida, né? Achei bem interessante. Tô dando uma voltinha aqui no parque, admirando um pouquinho da natureza. Tá lá o barcão parado. Por enquanto a gente tá sozinho aqui, né? Só chegou o nosso barco aqui. E eu vou continuar explorando, ver se acho mais coisas interessantes. Enquanto isso, tô na minha saga ainda de achar um caixa eletrônico. Não sei se eu vou conseguir aqui nesse porto, mas tem uma lista de portos ainda para visitar. E alguns deles eu recebi aí dicas de colegas que é possível achar um caixa eletrônico assim para eu conseguir sacar dólar, né, em cash. Passando aqui pelo Forte de St. Louis, né? É um fortezinho que tem aqui nas proximidades do porto, aqui da ilha de Martinique. E assim, é uma ilha com dominação francesa. Então, assim, a maioria das pessoas aqui vão falar o francês. Essa ilha foi colonizada, né, pelo país. Então, assim, é um pouquinho difícil até a gente... Eu acho que eu vou encontrar um pouquinho de dificuldade na comunicação, assim, com os locais, porque francês eu não domino nada. Eu não sei nada de francês. Talvez se eles falarem um pouquinho devagar, tem algumas coisas que se parecem com o português, mas vamos tentar desenrolar aqui com o Google Tradutor. Até arrumei já um caixa eletrônico ali, mas como eu falei antes, galera, é uma ilha de domínio francês. Então aqui a moeda local é euro. Então se você já quiser sacar euro aqui, já sabe que é mais fácil. Porque eu tinha dito antes que a maioria das ilhas aqui era tudo dólar, mas não. Tem euro também. Então tá safo aí quem gosta. Tem um lugarzinho aqui que tem um crepe que o pessoal falou pra gente comer. E a gente chegou aqui no fervo da cidade, que é um centrozinho que tem mais coisas, né, mais movimento. Ó, inclusive, ó, já tem até um Carrefour. Falou em França, mano, com certeza você vai achar Carrefour por aí afora. Principalmente a Europa, mas primeira vez que eu tô vendo um Carrefour aqui nas ilhas do Caribe, né?
mas tem muito comércio aqui local, quem gosta de tomar um drink, quem gosta de comer alguma coisa. Aqui tá lembrando muito aquelas ruazinhas estreitas da Europa cheias de gente. Ali na frente, ó, tem uma já, que eu vou ver se eu consigo comer alguma coisa ali. Espero que eu não passe mal. Bom, a gente tá tendo uns probleminhas técnicos aqui pra achar o lugar, né, que a gente quer comer o crepe, mas já resolvemos com o Google Maps. Mas agora só um adendo com relação ao preço das coisas, cara. Aqui é tudo em euro, mesmo, confirmado. Mas, assim, extremamente mais caro do que na Europa, cara. Era o outro contraste dos portos da Europa com os portos do Caribe, né? As coisas são muito mais caras, tá? É interessante que, assim, quando a gente está na Europa, os preços dentro do navio, né, que são em pounds, pelo menos na empresa na qual eu trabalho, os preços são em pounds. Mas a gente achava caro algumas coisas dentro do navio, mas quando a gente ia para os portos da Europa, a gente conseguia achar coisas mais baratas. Claro que não da mesma marca, mas aqui no Caribe ficou totalmente ao contrário a situação. A gente acha as coisas dentro do navio até mais baratas, e coisas de marcas conhecidas, marcas renomadas. E quando a gente sai pro porto, a gente acha tudo mais caro. Às vezes uma simples garrafinha de alumínio, cara, às vezes é 2 vezes, 3 vezes o preço de uma garrafinha que você pode achar dentro do barco. Mas tem que tomar cuidado, porque são raríssimos os lugares que você consegue achar coisas com um bom preço. Então, independente da ilha que seja, se o preço seja em euro, dólar, qualquer currency, né, qualquer moeda que seja, vai ser mais caro. É uma ilha turística, é isso que gira a roda da economia local. Então tem que vir preparado para esse tipo de coisa. Preparado para gastar um pouquinho mais, nem que seja numa água de coco. A água de coco vai ser cara. Então a galera que vai pro Rio de Janeiro aí turistar, reclamar do preço da água de coco, fica ligado que é normal esse tipo de coisa acontecer, tá? Queria aproveitar esse momento para falar, né, da questão que mais pega quando a gente vai trabalhar num contrato dentro de um navio, seja qualquer navio, seja navio de carga, navio de transporte, navio de turismo, cruzeiro ou não, é a saudade. Eu tô chegando no final do contrato e eu tô começando a sentir a mesma saudade que eu senti no início do contrato. Quando a gente começa um contrato, para alguém, né, no meu perfil, eu tenho relacionamento, eu tenho muito apego com pai, mãe, família em geral, mas mais com pai, mãe e parceira, relacionamento. Eu senti muito. Era coisa assim da primeira semana ser algo do tipo, cara, vou desistir, vou falar, galera, desculpa aí, mas vou interromper isso aqui, vou voltar. Eram esses sentimentos que eu sentia. Mas, com o tempo, o ser humano, ele é incrível, ele consegue se adaptar à situação mais adversa possível. Eu acho que, confirmou. Mas com o tempo eu me adaptei, então eu passei esses meses todos trabalhando, mantendo a cabeça ocupada. Assim, eu nem tinha tempo para pensar quase nos problemas, né, que eu tenho, né, lá no Brasil. Mas com o tempo eu comecei a esquecer de certas coisas, negligenciar até algumas coisas que, assim, alguns casos que eu tinha no Brasil, né, de questão de conta, questão de, enfim, questões pessoais. Mas até para focar, porque a gente precisa de foco no dia a dia, no trabalho. Então, chegando no final desse contrato, a gente vai pensando na quantidade de coisas que a gente tem para resolver quando chegar em casa, rever pessoas, principalmente a parceira, e com isso todos aqueles sentimentos que tinha no início do contrato, eles voltam nesse finalzinho, né, nessa reta final. E assim, estou muito grato com toda essa experiência que eu tive até agora. E é isso. A gente passa por experiências que ensinam muito. Então, eu recomendo que ninguém fique na inércia, ninguém fique parado.
E passe por essas situações mesmo, que essas situações difíceis te fazem crescer e enxergar muita coisa com mais clareza. Ou simplesmente é uma dificuldade que você precisa passar para rever situações e recalcular a rota. Isso é muito importante, porque quando a gente está muito confortável, sem querer filosofar muito, como se eu fosse um coach nem nada, mas é um desabafo. E eu recomendo a todo mundo fazer o mesmo consigo mesmo ou compartilhar isso com os outros. Mas foi um momento aqui bem aleatório. Deixa eu atravessar a rua sem ser atropelado. Saudade é um troço muito complexo. Acho que só no português de Portugal, né? Português brasileiro que existe essa palavra, saudade. Porque nas outras línguas eles usam uma frase, uma expressão, né? Então a gente tem uma única palavra dedicada. Eu sempre gosto de tocar nessa palavra quando o assunto é viagem e quando a gente se afasta das pessoas que a gente ama. Mas vou continuar aqui minha exploração, porque a gente está procurando mais um lugar interessante, porque aqui na ilha de Martinica a gente tem muita coisa para ver que pode ser feito a pé. Então a gente pode ir a pé de um lugar para o outro. Quem gosta aí de um exercício, tá quente, muito quente. Eu acho que eu já tô perdendo uns quilinhos aqui, mas tá na hora de se reidratar já. Aí não deu não, galera, eu tive que parar para comer um pãozinho com Nutella aqui no shopping. Aí nesse processo, né, eu já consegui dar uma disfarçada na fome. Mas assim, pãozinho com Nutella, nem gastei muito não. Mas aí a gente chegou agora onde? Tá mó climão de Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Aqui a gente tá passando um canalzinho, ó. Um canalzinho. Aí tem a rua, na rua ali. Aí a gente... Aqui teria que ser o trem, né? Passando aqui atrás de mim, mas não, é um canalzinho. Aí eu tô andando aqui, né? Aí do nada eu vejo uma iguana, gente. Já viu isso? Uma iguana selvagem aqui, ó. Nossa, gente. Vou até tirar uma foto dela aqui com o celular. Galera, não deu muito certo não. O segundo crepe também não conseguimos achar. E aí a gente já tá molhado de suor, cansado. Então vou ver se eu tomo uma água, me reidrato, se eu como uma besteirinha aqui baratinha. Porque tem comida de graça no navio também, né? Mas não vou desperdiçar muito tempo não. A gente deu tanta volta aqui, né? Que eu nem acabei mostrando. Assim que sai do porto aqui de Martinique, tem essa visãozinha aqui do parque. Vou atravessar aqui a rua agora, rápido. E aí tem comércio local, tem muita coisa. É bem animado o local. Dá pra fazer muitas atividades aqui, quem quiser. Pontozinho de ônibus já de cara. Se você quiser ir para outros lugares, é bom consultar seu agente de viagens, seu agente turístico. E vamos ver se a gente consegue pelo menos achar um lugar aqui para tomar uma água, porque eu só tô com um pãozinho com Nutella na barriga. Galera, o passeio econômico hoje não deu muito bom, mas pelo menos eu economizei dinheiro. Saquei um dinheirinho que eu tava precisando. E o passeio era econômico? O passeio é sempre econômico, né, pra falar a verdade. Mas foi uma coquinha e um sanduíche foi o suficiente pra gente dar uma voltinha na rua, explorar um pouco esse porto. Mas vou ver se tem mais alguma coisa pra mostrar, porque o passeio ainda não terminou. A gente ainda vai voltar pro barco, mas ainda tem muita coisa pra fazer, porque tá muito cedo ainda. A gente só trabalha lá por volta de 6 horas, então dá tempo pra fazer muita coisa ainda. Mas o importante é não gastar dinheiro, né? Porque aqui nas ilhas do Caribe é tudo com preço lá em cima. Vamos ver se a gente consegue algo mais interessante. E aí, ó, pra vocês, ó. Foi hackeado, meu amigo Pedrinho. Ali a turma. Tá vendo? É isso, ó. Não pode deixar suas coisas vacilando não, tá? Porque senão você perde. Falou. Consegui fazer tudo que eu queria hoje, graças a Deus. Saquei um dinheirinho. Consegui comer uma coisinha fora do barco, porque tem aquela coisa, né, da comida do barco. De vez em quando a gente tem que sair, enfim. Sair pra desestressar, pegar um sol. Peguei até demais. Acho que preciso beber água, que tô meio desidratado. Mas estamos voltando aqui agora pro porto. E os barcos ainda estão aqui.
Vou tentar ver se tem como mostrar eles mais de perto aqui. Eles são bem interessantes, eu adoro esses veleiros aqui. Cara, mó da hora isso aqui, mano. Vou mostrar aqui um pouquinho dessas embarcações aqui, ó. Isso é tudo de competição, né? Eles têm aqui, ó, essas boias auxiliares, não sei como é o nome técnico disso aqui. Ali é a cabine dos pilotos. Mó da hora. Caraca. Ó. Caraca, tem um gigante ali, ó. Será que dá pra gente ir lá? Não sei. Vou tentar caminhar mais aqui por dentro. E, na verdade, a gente veio daquela ponte lá do outro lado. Não sei se dá pra vocês verem. Aí a gente chegou aqui. Vamos tentar dar uma filmada aqui nesse trecho. Aqui já é fechado, porque já é área restrita da equipe, né? Mas, ó, a galera toda aí, ó, na preparação pra alguma coisa. Que eu não sei o que é. Mó da hora. Pô, que maneiro. E tem um gigante ali do lado do outro lado, ó. Um grandão ali, parado ali também. Nossa, muito da hora. Voltando pra casinha de lata. Deixa eu pegar aqui a calçada. E aqui é a ponte que a gente acessa o Porto do Cruzeiro, que é onde o cruzeiro estaciona. Tá ancorado ali. Eu nunca me canso, cara, da beleza desses barcos, desses navios de cruzeiro. Eles são incrivelmente bonitos. Não sei, tem alguma coisa neles que não dá pra explicar. São bonitos, sim. E tem gente que, pô, parece que vive dentro desses barcos. A galera pega aposentadoria e fica fazendo cruzeiro a vida toda. Parece que, inclusive, é mais em conta, né, do que viver em terra. Para alguns aposentados aí, mundo afora, vale a pena viver dentro de um cruzeiro do que em terra, né? E vou mostrar aqui, esse aqui eu não sei se eu mostrei antes, né? Talvez eu só veja na edição, mas se eu já mostrei, eu vou mostrar de novo. Esse barco de corrida aqui, ele é um dos maiores que eu vi aqui no Porto até agora. O branco, bonitão. Ó, ele tem uns painéis solares ali em cima, não sei se ele tem alguma coisa dentro dele que precisa de energia. Aí, sei lá, é bonito pra caralho. A vela dele é alta pra caramba. Muito top, muito top. Fazendo um caminho de volta aqui para entrar no Piano Harbor, que é o transatlântico que a gente pegou para chegar aqui no Caribe. Ele faz o roteiro do Mediterrâneo e agora ele trouxe a gente aqui para as ilhas do Caribe. Vou ficando nessa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá uma força aí, ajuda o criador de conteúdo aqui a viver de YouTube. Um beijo, um abraço, falou!